Os manejos da Casconha, ver-se derrete a videba, e larfam com a midonza aos leis derrete a midega. Castanheira de Pera, cenário da lenda de Peralta. Terra onde a natureza inspirou a natureza das gentes. É tempo de entrar pela porta do sol da Serra da Lousã. É tempo de contemplar. Cá em cima, o Santo António da Neve, onde, no inverno de outros tempos, neveiros recolhiam e comprimiam em poços a neve que daqui partia para Lisboa. Mãos que em tempos juntaram a lã à ribeira de Pera, fizeram indústria e inventaram o lainte da Casconha. Assim se teceu a gênese de Castanheira de Pera. Quantos verdes, majestosos, imponentes, inesquecíveis. Lugar de encantos e tantas texturas. Vertigens das cascatas das quelhas que desafiam a emoção. É tempo de mergulhar nas praias do Poço de Corga e das Rocas. A água que embala os sentidos, sem tempo, transparente. De visitar a vila e as aldeias onde gentes fabricaram história. Hoje este lugar tem recantos de encantos onde o tempo tem outro tempo. De degustar em tempo os sabores da serra, do saber fazer. Caminhos de descoberta, hoje como há 5.000 anos. Símbolos que aqui se fabricam. Folhas desta narrativa. Reescritas na linha da inovação. Do que aqui cresce e renova. Com orgulho no passado, viramos o tempo para tecer o futuro, hoje como ontem, unindo a riqueza do lugar. A água, a floresta, os encantos da serra, o sol e a vontade das gentes. Castanheira de Pera não é só um lugar que vês, é um lugar que sentes. Boa noite a todos. Desde já agradecer aos oradores deste painel, Filomena bem-aja por estar mais uma vez em Castanheira, Luís Oliva, obrigada pela disponibilidade demonstrada, ao moderador Casimiro também, o meu agradecimento por se terem deslocado do outro lado da serra até Castanheira de Pera, sabem que são sempre bem-vindos. Depois não poderia deixar de referir aqui em relação a quem está a representar aqui a Rede de Cultura 2027. Ao Paulo, o meu bem-aja por mais uma vez estar neste território, em Castanheira de Pera, será sempre bem-vindo e contamos com a sua ajuda para os vários desafios que nos propôs e vamos ver se estamos à altura de os cumprir e de efetivamente sairmos mais ricos com toda esta envolvência que tem tido a Rede de Cultura. Porque nestes territórios acho que é extremamente importante, independentemente de Leiria vir a ser capital da cultura, Castanheira fica a ganhar com todo o processo e todo o percurso que se tem feito ao longo do tempo. Portanto, uma bem-aja também pela disponibilidade demonstrada. Como só tenho um minuto, vou passar de imediato a palavra ao moderador Casimiro. Um bom painel e uma boa sessão. Obrigado. Boa noite. Eu penso que com este espaço tão aberto, não é? Estamos aqui para dar contributo no coletivo e cada um por si para
não para a criação, porque ela já está formalmente criada, esta rede cultural, não é? Rumo a 2027, mas é necessário ver que nós vamos atravessando sucessivas crises, não é? Às vezes, a maior parte das vezes nós adivinhamos, não é? E é necessário, como é proposto pela organização, um sistema cultural mais preparado, não é? Isto dá muito pano para mangas, ainda por cima estamos numa terra com velhas tradições de lanifícios, não é? De têxteis, mas o pano aqui é outro. É o desafio que lançamos a nós próprios, e a organização lança a nós próprios, e eu vou lançar aos oradores, Luís Oliva, que é economista, e Ana Filomena Amaral, que é produtora cultural e escritora, para, no fim de contas, darmos generosamente e empenhadamente um contributo para essa causa. Ainda temos uns anos pela frente para a construir e para a solidificar, mas eu passo a palavra ao Luís Oliva. O que é que acha? Ainda por cima é gestora, é economista, tem as suas raízes aqui, é responsável por uma sociedade Ribeira Pera, não é? Ribeira Pera, sim. Que no fim de contas tem muito a ver com aquilo que eu estava a falar antes. O passado já não volta, mas é necessário encontrarmos caminhos que não reneguem esse passado, não é? Cada um dos nossos passados, pelo menos enquanto localidades, enquanto povos diferentes e tão iguais que somos num país tão pequeno, mas pelos vistos tão grande, que até tem 10 candidaturas à Capital Europeia da Cultura. O que eu acho que isso é bom. O que é que acha, Luís Oliva? Boa noite a todos. É verdade o que diz. Hoje em dia as coisas mudam tão depressa que de um momento para o outro nós pensamos que que o mundo está todo a crescer, as coisas estão todas a correr bem. Há negócios que nós achamos que são ótimos negócios e de um momento para o outro aparece um Covid e de repente, por exemplo, nós, Portugal, que estávamos muito alavancados no turismo, de repente passamos de uma situação ótima para o zero, não é? Ou praticamente para o zero. E pronto, e há que ter capacidade para nos reinventarmos, de encontrarmos novas soluções, novos caminhos, e pronto, e a cultura não escapa também a este fenómeno, não é? Há um bocadinho fiz uma pergunta do que é cultura, não é? Eu confesso que sou aqui um bocadinho fora o economista aqui a falar de cultura, é assim um bocadinho mais esquisito, mas realmente é muitíssimo abrangente, não é? Eu tive uma fase da minha vida que passei por uma empresa que organizava muitos eventos, ou que participava na produção de muitos eventos, e fundamentalmente nós aqui em cultura, e se pensarmos em espetáculos, quem sofre para já muito são todos aqueles espetáculos que viviam do público, não é? Ou que tinham para que o público era fundamental, o teatro, a música, a ópera, pronto, todos estes. E pronto, e claro que isto traz aqui as pessoas, e depois temos aqui vários problemas, é um setor também muito caracterizado pela precariedade. Há muita gente a trabalhar neste setor, talvez porque a cultura continua a ser muitas vezes, se calhar, não tão valorizada ou não tão como devia, e há muita gente a trabalhar sem vínculos, muita gente a trabalhar os tais recibos verdes, e que nesta situação que aconteceu ficaram sem rede, não tiveram qualquer apoio, e de repente passam por situações bastante complicadas. Portanto, eu penso que, assim, para começar, eu penso que muitas destas soluções vão acabar por vir através da internet, através de aqui a faltar o termo, novas tecnologias, os canais online vão acabar por dar aqui uma primeira resposta a estes problemas. Eu tive aqui que tirar os números, por exemplo, as assinaturas pagas de música subiram 20 e tal %,
Tem subido 20 e tal por cento constantemente ao longo dos anos. Era uma coisa que era assim impensável, as pessoas pagarem. E pensou-se quando se começou a piratear a música, como é que vão viver os artistas, etc. Né? Mas estão a crescer 20 e tal por cento. Nesta altura, os utilizadores pagantes em 2019 subiram 33,5%. O Spotify cresceu 22%. Tem atualmente 296 milhões de utilizadores. A Netflix cresceu 42%. Nesta altura tem maior valor bolsista do que a ExxonMobil ou do que a IBM. Os festivais de música, todos estes espetáculos vão começar também a aderir. Tem aqui o exemplo do Travis Scott, que teve uma audiência num espetáculo que deu, através de uma plataforma que é o Fortnite, de 12 milhões de espectadores numa apresentação. Portanto, ou seja, vão aparecer novos formatos, se calhar que nós nem sabemos quais são, se calhar nem existem. Eu lembro-me que aqui há uns anos vi uma notícia que dizia que daqui a 30 anos, salvo erro, uma porcentagem enorme de empregos que não existiam ainda hoje. Portanto, e isto vem comprovar um pouco isso, né? De um momento para o outro tiraram-nos do tapete e vamos ter que arranjar, reinventar-nos. Ana Filomena. Bem, então, muito boa noite. Eu gosto mais de falar de pé, desculpem-me, porque fico aqui muito enfiada. Antes de mais, eu queria agradecer à Câmara Municipal da Castanheira de Pera o facto de me ter convidado para estar aqui hoje, porque realmente é uma honra e eu não fazia ideia. Li assim muito por alto, confesso, o que era a Rede Cultura 2027. E ao jantar tivemos a oportunidade de ouvir o Paulo dizer exatamente o que é que isto é. Porque o que eu vos vinha hoje falar aqui, porque realmente estamos a viver uma crise talvez sem ímpar, uma crise ímpar na nossa história, e portanto o que eu vos vinha falar aqui hoje, acho que em parte está a ser concretizado por esta Rede Cultura 2027. Nós de vez em quando, nós, humanidade, temos que ser sacudidos. E ciclicamente há momentos em que nós somos desafiados para coisas completamente diferentes daquelas que nós conhecemos. E no fundo é o que nós estamos a viver hoje com esta pandemia. Porque realmente o caminho que nós estávamos a seguir era um caminho totalmente errado. Já para não falar noutras, em termos ambientais, era um caminho completamente suicida. E realmente, vejam só, bastou um ser invisível, de tamanho que nós nem sequer conseguimos determinar, para diminuir o fluxo de automóveis a nível global, pousar os aviões em terra, acabar com, ou pelo menos diminuir drasticamente, a poluição que fazíamos. Ou seja, como diz o povo, se não é a bem, é a mal. E, portanto, agora nós estamos confrontados com uma nova realidade. Uma nova realidade e a cultura também. Portanto, temos realmente que nos preparar para esta crise que não vai ser rápida, que é uma crise que vai marcar a estrutura e não só a conjuntura. Portanto, vamos ter que realmente nos mudar a nossa mentalidade, mudar os nossos comportamentos, eleger o que é efetivamente importante nas nossas vidas. E o que é efetivamente importante nas nossas vidas? É continuarmos a ser humanos. Acho que isso é o mais elementar de tudo. E para sermos humanos, para cumprirmos a nossa humanidade, a cultura é absolutamente imprescindível. E a cultura é tudo aquilo que nos faz humanos. Portanto, eu quando ouvi a descrição desta Rede Europeia Rede Cultura 2027, eu fiquei estupefacta como é que estão 27 concelhos a trabalhar para esta rede. Porque realmente a cultura só é possível num cenário de crise como nós estamos a viver se houver partilha, se houver parceria, se houver construção de sinergias. E nós, infelizmente, em Portugal, ainda estamos muito aquém de concretizar isso. Por isso, eu quero agradecer aos promotores
desta Rede Cultura 2027 e dar-lhes os parabéns. Porque há pouco dizíamos, se calhar é possível fazer isto em termos culturais, mas noutras valências não. Não se importem, porque a cultura arrasta tudo o resto. Arrasta tudo o resto. E eu agora vou-me calar um bocadinho para dar, então, a palavra ao nosso moderador e ver se há algumas questões já colocadas. Eu estava a ver, ainda não são questões, mas são saudações. Eu não vou particularizar, mas há aqui uma que tenho que particularizar, porque é o Sr. Embaixador Luís Castro Mendes a saudar a todos os presentes, não é? Boa noite, Castanheira de Pera, boa noite, caros amigos. Tem um papel importante, crucial, não é? Presidencial, não é? Neste processo, de maneira que é meu dever dizer isso aos presentes. No entanto, eu penso que nós podemos continuar a falar e devemos, que estamos aqui, não é para outra coisa, não é? A água aqui da Castanheira de Pera é bastante saborosa e ajuda-nos a soltar a língua. O Luís Oliva ouviu a Ana Filomena, embora seja economista, já falou de cultura, não é? Estava com muitos problemas quanto a isso, mas a Castanheira de Pera está aqui num vale belíssimo, não é? Eu venho lá do outro lado da Lausanne. Aqui há umas décadas havia quem defendesse, isso está escrito aí nos jornais, um túnel, não é? Para nós passarmos rapidamente. Ainda não havia outros túneis que se foram fazendo no nosso país, incluindo nas regiões autónomas. Então a Madeira é monte sim, túnel sim, não é? Na Madeira. Bem, mas falando aqui da Castanheira, nós podemos, a Castanheira pode dar também um contributo partindo da sua própria realidade, porque também já enfrentou várias crises, não é? Claro. Já enfrentou várias crises locais e, naturalmente, com dificuldades, tem tentado resolvê-las, nem sempre como seria desejável, mas estamos cá todos. E não estou a falar das crises nesse sentido mais trágico, mas também, obviamente, e naturalmente alguns já partiram, mas também houve a crise dos têxteis, não é? E outras que se hão de seguir em cada um dos nossos municípios, e nós temos que ir criando formas de as enfrentar e de darmos um contributo, neste caso, via Rede 2027. O Luís Oliva, o que é que acha desse papel que municípios que estão, digamos, não vou dizer que são periféricos, que seria insultuoso, mas que estão longe, aliás, como o meu, como a Lausanne, estão longe dos chamados grandes centros. E, no fim de contas, grande parte dos municípios que integram esta rede estão realmente longe desses territórios que convencionamos chamar grandes centros. O que é que diz? É assim, eu acho que eu acho que em todas as circunstâncias, mas nesta altura as soluções têm que ser soluções partilhadas, soluções em rede, ou seja, os municípios têm um papel importante. Eu tive a ver há aí alguns promotores de espetáculos e de eventos que estão a querer mobilizar os teatros e os auditórios municipais para promover pequenos eventos, ou seja, e fazê-los no fundo, ou seja, há aqui limitações hoje em dia de mobilização das pessoas, de deslocação. Portanto, se é difícil nós deslocarmos à cultura, temos que ver se conseguimos trazer a cultura até nós, não é? Eu por exemplo, dou o exemplo nós acabamos, quando viajamos, acabamos por ir ver museus e normalmente em Portugal não vamos ver esses mesmos museus, não é? Mas já me aconteceu em Lisboa ir a passear na rua e de repente vejo uma pequena casa aberta com uma exposição, na altura até uma exposição de Vieira da Silva e do Arpad Zen. E quer dizer, eu sequer não vou ao museu porquê? Ir ao museu, eu tenho sempre uma vida um bocado agitada, vou perder um dia ou meio, não vou perder, mas vou disponibilizar um dia ou meio-dia para ir para o museu. E eu acho que estas exposições mais pequenas, se calhar,
que pudessem ser mais, com calendários mais curtos, etc. Acho que seriam muito úteis, porque se houvesse, eu penso que até há qualquer coisa que há bocado falámos que é imprevista, mas no fundo, se nós fôssemos conseguir trazer a arte e a cultura para os pequenos municípios, para todos os municípios, não é, em rede, seria uma boa solução. E de resto é como digo, ou seja, isto tem que ser uma coisa, as soluções têm que ser pensadas em rede, não é? Aliás, porque se não forem pensadas em rede, um conceito sozinho não consegue fazer a diferença, não é? Agora, face à crise, fala-se muito de cadeias curtas, não é? Não é inventar a pólvora, porque isso já está inventado desde que praticamente existe o homem. No entanto, na cultura como na economia, e já que é economista, as cadeias podem ser curtas, mas têm que ser robustas, não é? Como é que a cultura pode ser parte da economia e em que medida é que a economia, se for mais forte, naturalmente, que há mais, digamos, possibilidade da própria cultura crescer e se afirmar e, no fim de contas, tornar a humanidade diferente, naturalmente, para melhor. O que é que acha disto tudo? Para financiamento da... Exatamente, desta relação, e há pouco estávamos a falar do dinheiro que está no orçamento para a cultura, mas também do peso que a cultura tem na economia já hoje. Não é proporcional, não é? Sim, que acaba por não ser proporcional. Exato. Como economista, não é? E como homem ligado, no fim de contas, também aos eventos culturais, não é? À sua promoção, não é? Sim, eu também estou... Há bocado a minha pergunta também tinha a ver, porque eu também estou no fundo, como diretor de uma produtora de vinho, e no fundo o vinho também acaba por estar envolvido nisto, e também mudou, acabou por mudar muito. Ou seja, eu acho que pode-se fazer muito mais em termos de apoios económicos, não é? E o Governo pode fazer muito mais, por exemplo, na lei do mecenato, pode-se facilitar muito mais, pode-se baixar impostos. Eu não tenho presente exatamente o que é que existe, mas eu penso que é sempre possível fazer melhor, não é? E penso que, claro que tem que vir, o exemplo tem que vir de cima, no fundo, o Governo tem que definir aqui diretrizes para dinamizarem, ou para não deixarem, setores tão vulneráveis como estão nesta altura. Também se derem incentivos às empresas para poderem também elas mesmas apoiarem, eu penso que se conseguirá fazer mais alguma coisa, não é? Mas isto é sempre trocar muitas vezes é sempre difícil trocar impostos por incentivos, não é? Portanto, o Governo tem sempre alguma resistência, porque o imposto está certo, o incentivo é indireto, aquilo pode não ser tão linear, e admito que seja, que não é uma solução fácil, ou seja, não é uma resolução fácil, mas sim, acho que é possível fazer muito melhor. A Ana Filomena está ligada é a promotora principal, não só, mas também em rede de uma iniciativa que é o Festival Literário do Interior, não é? Que no fim de contas vai beber nessas sinergias, quer com municípios, quer com até empresas e outras entidades. Em que medida, na opinião da Ana Filomena, uma economia mais forte pode traduzir-se numa cultura também mais forte e vice-versa, não é? Ora bem, o que eu acho sempre é que os recursos são sempre escassos. Numa crise como aquela que nós estamos a viver hoje, recursos humanos e recursos materiais são sempre escassos. Ora, se nós podemos juntar 10, 12 conselhos, no caso, por exemplo, da rede europeia, 27 conselhos, para conseguir um determinado objetivo, isso é extraordinário. Porque realmente é potenciar tudo aquilo que nós possamos fazer. O que é que, por exemplo, o Festival Literário Internacional do Interior, Palavras de Fogo, seria se estivesse apenas restrito a um concelho? Pronto, seria uma iniciativa local, do concelho A ou B, e não passaria disso. Traria meia dúzia de escritores, se calhar não conseguiria trazer escritores estrangeiros porque envolvem outros encargos, e neste momento nós temos uma lista de 23 escritores, entre os quais 10 são estrangeiros.
Porquê? Porque trabalhamos, obviamente, com 10 concelhos, que são os parceiros deste consórcio. Por isso é que eu fiquei tão feliz em saber que esta rede de cultura é efetivamente uma rede. Porque nós só temos possibilidade de continuar a realizar grandes acontecimentos culturais se trabalharmos em rede, se trabalharmos em conjunto uns com os outros, se partilharmos tudo aquilo que temos. E depois não é só isso também. O que é que nos fez levar por diante este festival? É o facto de, e já o Luís dizia, se as pessoas não vão à cultura, nós temos que... A cultura tem que ir às pessoas. E, portanto, nós temos bibliotecas, nós temos museus, nós temos teatros, nós temos tudo. E públicos para esses espaços? Temos. Esses espaços estão realmente a ser frequentados por aqueles que devem frequentá-los? Não. Toda a gente sabe. E não é só aqui na Castanheira. Em Lisboa é exatamente a mesma coisa. Portanto, é preciso que nós vamos ao encontro desses públicos. É preciso que nós formemos esses públicos. É preciso dar educação para a cultura a esses públicos. E é preciso não só que ouçam a cultura, mas que a cultura ouça as pessoas. E há pouco tempo estava o Paulo a dizer que esta rede foi ouvir as pessoas destes 27 concelhos, para saber o que é que as pessoas gostariam de ter como eventos culturais, para saber o que é que as pessoas entendem por cultura, o que é que diz às pessoas que é cultura. E é este o nosso papel, é ir para o terreno. Não é nos sentarmos num gabinete a não sei quantos quilómetros de distância e dizer, para aqui vai isto, para aqui vai aquilo. Não, é ir ter com as pessoas. É falar com as pessoas. Hoje em dia, eu sei que isso é um grande risco, mas nós vamos ultrapassar isso tudo e estamos aqui. É evidente que hoje vamos ter que recorrer àquilo que já estava praticamente ao alcance, que eram as novas tecnologias, mas que eu confesso, eu própria, por exemplo, este festival vai para a 3ª edição e nós nunca o transmitimos online, pois com certeza que nesta 3ª edição em outubro, excepcionalmente em outubro por causa da pandemia, vamos ter que o transmitir online, vamos ter que o transmitir também na internet, porque realmente vocês estão aqui a ouvir-nos. Mas quem quiser, em qualquer parte do mundo, nos pode ouvir. Ou seja, a abrangência de um evento cultural, em termos de audiência, pode ser multiplicado exponencialmente. E é isso que as novas tecnologias nos vêm realmente permitir. E é possível, se calhar, que hoje nós tenhamos aqui alguém, não sei, algures aí no mundo, a colocar-nos uma questão aqui a este painel, na Castanheira de Pera. Entretanto, eu vou dizer as saudações, não lê-las, não é? Temos aqui de Alenquer, temos de Alcanena, de Orém, de Sintra e outras que não estão identificadas quanto à origem. Há aqui não é uma pergunta, mas é um participante, Luís Figueiredo, a dizer que concorda em parte com a Ana Filomena, e vou ler uma parte. Pois no meio de tudo isto devemos alterar os nossos comportamentos, bem como as programações culturais, que até agora privilegiavam os longos períodos de tempo, talvez a partir de agora possam adquirir visitas menos abundantes de público, promovendo a personalização e o aumento dos espaços. Criando, aumento, eu penso que deve ser no sentido de multiplicação, de haver mais espaços, não é? Criando formatos mais flexíveis, de certa forma, melhor adaptados à mudança. Eu gostava de fazer um comentário esse, porque é muito importante o que ele diz aí. Já agora, trata-se efetivamente de uma mudança de comportamentos da sociedade. Exatamente. Porque já há muitos anos que eu me questionava porque que, enfim, sessões, por exemplo, como esta, têm que ser tão afastadas, ou seja, estamos aqui nós três e vocês estão aí. Porque já lá fora, muitas vezes, eu participei em círculos,
Estávamos todos à volta uns dos outros e uns colocavam umas questões e outros respondiam e outros respondiam e outros colocavam questões. Portanto, há uma interação muito grande. Ora, estes formatos em que há um afastamento físico de audiência e, enfim, de participantes, ou chamemos do que quisermos, tem que mudar. Tem que mudar porquê? Porque intimida as pessoas. Esta distância intimida as pessoas. É por isso que eu me ponho de pé, porque eu gosto de olhar para vocês, apesar de que as câmaras me impeçam de vos ver, mas realmente é a proximidade, não pode ser muito, eu compreendo, mas é a proximidade que faz com que as pessoas gostem mais da cultura. Porque senão parece que são sempre uns eleitos que estão a falar para outros menos eleitos. Mas não é. Deve ser realmente esta proximidade, esta empatia, esta interação de uns com os outros, porque estamos aqui todos para aprender, a começar por mim. E, portanto, esta participação como é que ele se chama? Do Luís? Luís Figueiredo. Do Luís é extremamente importante. Realmente nós temos urgentemente que pensar em novos formatos. E estes formatos, digamos, clássicos, já não servem. Por exemplo, já não servem para os jovens. E eu digo jovens, o meu filho tem 19 anos, e quando... Ai, mãe, lá vou eu assistir a uma coisa em que eu estou sentada na plateia e tu vais para lá falar. Realmente, já não diz nada às novas gerações. Portanto, urge realmente pensarmos noutros formatos. Há aqui uma senhora do Turgal, ela não faz também nenhuma pergunta, mas presumo que é o Turgal cá da Castanheira. Encarnação Penas. É uma saudação apenas, não é? Diz que é do Turgal, presumo que é do Turgal Castanheira de Pera. Isto é só para a gente da Castanheira a seguir em direto, não é? Portanto, não... eu penso que nós podíamos continuar, devíamos, ou devemos continuar a falar, porque as pessoas aqui estão para nos ouvir. Claro. E é para dizer alguma coisa, certamente. Não, os novos formatos, ou seja... Eu falo mais daquela área que estou mais à vontade. Hoje é engraçado, depois as crises acontecem e há velhas receitas que funcionam, não é? Hoje agora vai estar em moda, está aí na berra, os drive-ins, não é? Os drive-ins voltaram de repente a ser uma solução, não é? E aqui bem perto temos aqui o Luís de Matos, com o Estúdio 33, não é? Em Ancião, que está aí a promover, e não só um drive-in para cinema, mas neste caso para espetáculos de magia, e muitas outras coisas. Por exemplo, no norte da Europa estão-se a fazer já concertos musicais em drive-in também, porque permite o afastamento, e um concerto ao vivo é sempre um concerto ao vivo, não é? Pronto. Há muitas experiências, já está a funcionar muito na Dinamarca, na Alemanha, na Hungria. Há uma orquestra sinfónica que está a fazer tipo serenatas ao domicílio. Ou, portanto, vai num autocarro com alto-falantes e as pessoas, quem quer, contrata-os para irem fazer uma serenata ao domicílio. No Brasil também. Pronto, e no fundo é um modelo antigo, é um modelo que permite uma grande flexibilidade, permite inclusivamente aproveitamento de muitas infraestruturas que há, por exemplo, parques de estacionamento. Eles estão a usar muito parques de estacionamentos que durante o dia funcionam como parques de estacionamento e à noite tem uma tela e tem o acesso também controlado e funcionam como cinema, como sala, como para espetáculos de todo o tipo. Portanto, no fundo temos que, agora é ser criativos, não é? Temos que ser criativos, temos que dinamizar, temos que conseguir realizar, porque assim, isto, também, nós isolarmos completamente também não é uma solução, não é? Portanto, eu no outro dia vi um comentário sobre um evento que vai haver, que gerou alguma polémica, um evento de verão, e um dos produtores dizia que é claro que é muito importante assegurarmos o distanciamento e assegurarmos no fundo o controle da pandemia, mas no final do dia também vamos ter que viver de alguma coisa, não é? E pronto, vamos ter que arranjar formatos que vão funcionando com as devidas cautelas, mas que tornem a pôr a sociedade e a cultura, e seja de que tipo for, a funcionar. Luís, falou dos drive-in.
Eu, por acaso, ainda não fui a nenhum, não é? Noticiei, não sei se foi o primeiro, do Luís Matos. E agora já há aí uma série deles, até já houve há tempos um desfile de automóveis em Coimbra. Penso que não há problema nenhum em dizer, não é cultura, mas é memória. Neste caso, em defesa do Hospital dos Covões, e depois terminou um comício drive-in, não é? Portanto, na Praça da Canção, em Coimbra. Hoje, quando falamos da pandemia, muitas das nossas conversas acabam por ir novamente a uma questão importante, que é a do ambiente, não é? E a das alterações climáticas, porque isto, no fim de contas, está cada vez tudo mais ligado. O drive-in tem esse senão, não é? Que tem que ser muitos automóveis, muitos, quer dizer, no caso dele são 100, acho eu, que lá cabem, mas se for, sei lá, no Terreiro do Paço, aí já podem caber uns, não sei se cabem 1000, não sei. Mas, ou seja, há sempre a questão ambiental associada a isto, não é? Não há bela sem senão, não é? E aí... Mas o que estamos a poupar nos aviões e... Pois, exatamente. Se calhar, a questão dos aviões. Dá-nos crédito para... E de qualquer maneira, as pessoas, se fossem ao cinema ou se fossem ao teatro, também se deslocavam, não é? Podiam não ir de carro, mas... E os carros, penso que durante o espetáculo estão desligados. Eu acho que eles têm um canal próprio de rádio, não é? E é através daí que ouvem. Enfim... não há bela senso não, é como diz, não é? Isto é tudo custo e oportunidade, ou seja, há sempre aqui algum preço a pagar. A manta é curta. Exatamente. Filomena, na questão ambiental, o que se nos afigura, nós não podemos estar a adivinhar, mas este, não é regresso, mas é este acentuar da tónica ambiental e de uma coabitação com os outros agentes, assim se pode chamar, ou seres, não é? Com seres vivos. Portanto, esse reaproximar pacífico à natureza levanta agora aqui outras questões, ou seja, porque nós não podemos pensar nos novos formatos abandonando a questão ambiental, porque ela é cada vez mais premente, até com as alterações climáticas. Estes dias têm sido já de grande calor e oxalá que as coisas não se agravem, mas tudo isto está ligado, não é? O que é que dizes sobre esse cruzar de temas, no fim de contas? Eu penso que hoje em dia a cultura está umbilicalmente ligada ao ambiente, portanto às questões ambientais. E a preocupação é realmente de todos os setores e da cultura também. Aliás, penso que a cultura está muito sensível para essa questão. E, portanto, neste momento nós só temos... Por isso é que o tema do nosso próximo festival, eu penso que aqui já sabem, na Castanheira, é cuidar o futuro. E cuidar o futuro porquê? Porque realmente se nós não cuidarmos dele, não o temos. Não é? Matámo-lo. E, portanto, a cultura é precisamente isso. E vamos ter realmente uma tónica muito forte na questão ambiental. Vamos ter ambientalistas, vamos ter pessoas que vêm realmente, que são da cultura, mas vêm dar o seu digamos, parecer sobre o ambiente integrado na cultura. E eu estou convencida que, apesar de saber ainda muito pouco desta rede Cultura 2027, que as questões ambientais estarão, de certeza absoluta, incontornavelmente, muito presentes na programação, etc. Portanto, é realmente incontornável, mas não só na cultura, em todos os setores, realmente as questões ambientais são incontornáveis. E das duas, uma. Ou nós aproveitamos este momento, esta oportunidade, porque esta pandemia é uma oportunidade para realmente cuidar o futuro, cuidar o ambiente, cuidar o planeta, ou então realmente não temos futuro. E, portanto, só nos resta, com esta oportunidade, nós erigirmos um outro paradigma de vida. E realmente nós estamos a ver esta questão do teletrabalho. Eu tenho uma filha que está em Inglaterra e realmente ela sempre sonhou em ser, nómada digital. O que ela queria era ser, ela trabalha com novas tecnologias, e o que ela queria ser era nómada digital. Pois agora, devido a esta pandemia, ela está em Inglaterra, a empresa dela é formalmente uma empresa remota.
quer dizer que não tem escritório físico, não tem uma sede física. E todos trabalham remotamente. Portanto, ela conseguiu o sonho de ser uma nómada digital e diz ela, oh mãe, eu agora posso ir para qualquer parte do mundo, fazer férias e trabalhar ao mesmo tempo. Ora que maravilha, mas não é isso que todos nós queremos, fazer férias e trabalhar ao mesmo tempo. Portanto, e ao mesmo tempo salvar este planeta, que realmente é essa, deve ser essa a nossa premência. Dá muito tempo, mas pelo menos a partir deste momento em que nos é dada essa oportunidade. Eu penso que, sem prejuízo de voltarmos outra vez aqui aos oradores, eu não consigo ver, mas já está bastante gente na plateia, eu penso que poderíamos falar, as pessoas da plateia já falarem connosco, se quiserem. Eu não consigo ver se estão a esboçar esse gesto, não é? Mas se alguém quiser, pode já colocar questões ou sugestões ou intervir de alguma forma. Alguém? Amigo, Luís Cunha. Eu confesso que o Luís sei o nome, os outros não sei, alguns. Olá, boa noite. Cumprimento o painel, aqui a Sra. Presidente e todos os presentes. A minha pergunta é direta. Nós estamos na periferia. Infelizmente, esta palavra é assim forte, mas estamos na periferia. Estou aqui a falar a Castanheira de Pera, falamos em Metrópole, enfim. E esta situação de aproveitar o digital para levar a cultura à casa das pessoas é importante. Mas também é importante, e este programa da 2027 exija, diria mesmo exigir, junto de quem de direito, que esta zona possa ter uma internet de qualidade. Porque nós debatemos com esse problema. Eu quero ver um museu, por exemplo. Hoje nós conseguimos entrar no Louvre e noutros, e no Prado, e às tantas eu estou a ver um museu e estou a ver os quadros e de repente aquilo vai-se para baixo. E tenho um problema. E eu estou a ver aqui, isto é só um exemplo, estamos aqui neste debate e provavelmente em algum sítio a net está a ir constantemente abaixo. A minha pergunta é direta. O que é que os senhores, neste caso o painel, pensa do que é possível fazer para dar a volta a esta situação? E se o programa 2027 da cultura, da Capital Europeia da Cultura, pode contribuir para que esta situação se altere? Quer falar? Luís Oliva primeiro. Infelizmente as questões económicas muitas vezes falam mais alto, não é? E acabam por, eu com esta nova realidade, eu acho que o trabalho em casa veio para ficar, não é? Portanto, eu acho que a rentabilidade é grande, as pessoas gostam de dividir o tempo entre o trabalho em casa e o trabalho no escritório, e realmente deparo-me também com alguma dificuldade em termos de internet. Tenho que muitas vezes andar para ali a trocar de rede para conseguir. Mas o problema depois é que vamos sempre, quando falamos com as operadoras, etc., os investimentos acabam sempre por, isto depende do número de clientes, e eles acabam sempre por se escudar nessa, e até acabam por fazer outra coisa, que eu entretanto há pouco tempo acabei por me aperceber. Eles têm isto já tipo por zonas exclusivas, ou seja, se há uma das empresas que tem mais cobertura numa determinada zona, as outras acabam por não investir. Já não vão. E o que é que acabam por fazer? Se tiverem muito, se os pressionarem muito, eles vão comprar espaço à outra, não investem eles. Portanto, e isto acaba por perverter um bocadinho a situação. Portanto, é assim, eu não sei o que é que a organização, ou o que é que a atribuição a esta candidatura da Capital Europeia da Cultura consegue fazer para alterar este estado de coisas. Mas é uma tarefa que pronto, não é fácil, não é? Mas concordo consigo, eu acho que nós temos aqui graves problemas e temos zonas do Conselho onde nem sequer há rede, não é? Portanto, mas enfim, mas diretamente bem respondendo, também não sei bem se vamos ter aqui muito sucesso
ou pelo menos a curto prazo temos que lutar por isso, não é? Mas enfim. Quer dizer alguma coisa ao Luís Cunha? Em relação a isso, é o que eu digo em relação a tudo, é resistir, lutar e não desistir. Porque realmente nestas zonas nada é fácil, mas temos realmente que conseguir aquilo que achamos que temos direito. No caso, a internet. Há aqui um senhor, Ricardo Barata, a fazer uma pergunta. É a primeira, pelo menos com ponto de interrogação, não é? Gostava da vossa opinião quanto ao facto de que, ao diminuir público, diminuímos receitas. Não sei se é artista ou se... Como fazer para suprimir essas quebras? Como tornar a cultura o mais sustentável possível? Quem é que comenta? Comentas tu? Eu posso comentar. Ou responder? Aliás, é do conhecimento de todos. Portanto, esta pandemia fechou cinemas, fechou teatros, fechou tudo, não é? E, portanto, quem vive da cultura e ficou 4 meses em casa sem fazer nada, sem ter o seu salário, porque, como já dizia o Luís Oliva, muitas dessas pessoas são trabalhadores precários, portanto, e aqui a intervenção do Governo é imprescindível. Imprescindível. Portanto, é preciso garantir a sobrevivência dessas pessoas. Portanto, e sem isso nós podemos estar a falar da cultura, dizer, enfim, coisas realmente muito edificantes, mas quem nos estiver a ouvir e pensar assim, pois é, eu vivo da cultura e neste momento não tenho emprego, neste momento não sei como vou sobreviver, pois isto são as questões materiais, antes de quaisquer outras, que é preciso resolver, não é? Portanto, e essas questões são extremamente urgentes. Eu lembro-me quando, há 2 meses atrás, lancei um manifesto, precisamente um manifesto para a cultura ser ouvida, e arranjei uns 250 nomes de pessoas que assinaram esse manifesto e que depois chegou às mãos do Governo e do Presidente da República. E muitas pessoas mandaram e-mails, por exemplo, de companhias circenses, a dizerem que estavam famílias inteiras sem qualquer rendimento há 4 meses. Portanto, a passar fome, que é mesmo assim. E muitos outros depoimentos nós todos ouvimos na televisão de técnicos de som, enfim, de imagem, etc., que estão sem emprego porque não há concertos, porque não há teatro, não há... E, portanto, é preciso realmente acudir a essas pessoas, porque essa é a base da sobrevivência. E, portanto, se nós não acudirmos à cultura na sua base, que é dar sobrevivência às pessoas, e, portanto, obviamente que ela não existe. Portanto, é premente que essas pessoas sejam ajudadas, obviamente. Não sei se do público, não consigo ver daqui, mas se alguém se quiser chegar, desculpem o termo, à frente, para, no sentido de colocar alguma questão, é naturalmente bem-vindo. Tu queres falar, Aires? Estás para falar? Eu posso falar, só que as minhas questões não entram com só na pandemia, acabam por se alargar a questões de fundo, que são questões de natureza regional. Esta questão que o Luís Cunha levantou é uma questão importante, é fundamental em termos não só de resolver o problema da cultura, mas é fundamental em termos do desenvolvimento do território. Somos um espaço bonito, um espaço amplo, um espaço da natureza, com grandes potencialidades. Há muita gente, provavelmente estaria melhor aqui, em casinhas recuperadas, a trabalhar e a viver, porque estamos próximos dos grandes centros, de Tomar, Coimbra, enfim. Mesmo Lisboa e do Porto estamos a 180 km. Estamos a meio caminho entre a Espanha e a nossa capital. E, portanto, estamos aqui num espaço privilegiado, mas atrasado, sem perspectivas, sem desenvolvimento, sem aproveitar os recursos que estão disponíveis, mesmo em termos culturais. Continuamos a ter a possibilidade de estabelecer uma rota da Princesa Peralta,
continuamos a ter a possibilidade de estabelecer uma rota do Romano, temos a possibilidade de estabelecer uma rota caboniana, temos a possibilidade de estabelecer 1001 coisas para as quais há meios, e as autarquias locais, de facto, não são capazes de mudar o paradigma da sua atuação, unindo-se e trabalhando em conjunto. Estas pequenas sessões que aqui estamos podem ser realizadas mais amiudadamente se não houver medo, de facto, de nos encontrarmos. Temos que manter o distanciamento. A máscara é importante quando estamos próximos, quando estamos longe não é assim tão importante. Podem-se repetir estas sessões várias vezes em Castanheira, em Pedrógão, Figueiró, na Sertã. Mais amiudadamente, com outro trabalho, com listas de cidadãos que se podem contactar para reunir, porque as pessoas estão nas aldeias, estão distantes, estão longe, estão, digamos, desconectadas, porque a maioria também não é tão culta quanto isso, nem interessada. Há que interessá-los e trazê-los. E há que, portanto, utilizar as novas tecnologias para fazer chegar por e-mail, por SMS, chegar às pessoas. Eu e o Luís estamos aqui porque alguém nos ligou e, portanto, aparecemos, porque temos gente amiga, porque temos gente com quem convivemos. Mas era importante que, se calhar, neste espaço amplo que aqui está, não estivessem as 10 ou as 20, cumprindo a lei, sim senhora, mas, de facto, podíamos estar aqui, se calhar, o dobro. E esta sessão aqui, outra em Figueiró, outra na Sertã, e portanto penso que há condições para se não deixar perder, enfim, as bases do desenvolvimento, utilizando aqui da parte económica, a parte cultural como base do desenvolvimento, através dessas rotas e através de outras iniciativas, com outra política, sobretudo virada, se calhar, para as pessoas que estão no terreno. Há aí gente de muito lado, reformadas como eu e como outros, ou disponíveis neste momento, podiam ser parcerias importantes, como por exemplo estou a ver Lousada e outras câmaras. Tem gente fora das estruturas camarárias a trabalhar com as câmaras de forma graciosa e dando ideias e trabalhando no sentido de criar, digamos, outro desenvolvimento e outras condições, de facto, de afirmação local. E estes territórios precisam muito disto. Porque senão sucede como sucedeu com a crise dos testes, veio a crise do turismo, e este Conselho é um caso concreto, de facto, de azar que teve no seu processo de desenvolvimento. E provavelmente, como este, muitos outros. Portanto, há que criar, enfim, outras condições, não só para o momento da crise, mas para além do momento de crise que vivemos. E, portanto, eu penso que há que repensar isto tudo, mas envolvendo mais gente que porventura está parada em casa e neste momento se calhar a preparar-se para a sesta da noite, enfim, que poderia de algum modo estarem a ser úteis neste processo, digamos, criativo para o desenvolvimento, para a afirmação cultural e da própria região. Eu já agora aproveito a situação mais recente, está para sair esta semana um livro meu, enfim, há outros cidadãos com outras iniciativas, outras atividades. Quando nos dirigimos às autarquias, gente já com algum estatuto e com alguma afirmação em termos literários ou outros, aparecem como caminho-de-gar e são tratados como mendigos. Portanto, esta alteração de mentalidades, esta viragem para outra postura, é importante. E eu peço aqui, com toda a clareza, desculpa à Sra. Presidente, porque não me estou a dirigir a ela. Estou a falar, de facto, em termos gerais, respeito como autarca, compreendo as dificuldades, mas de facto há que repensar. Estes três concelhos, sobretudo aqui, são muito pequenos, mas continuam, de facto, costas viradas entre eles e virados com o outro lado do rio. É uma zona que tem que ser repensada. Ali, num caso de Pedrógão, é muito mais claro isso, porque nós dependemos de Pedrógão Grande, de Pedrógão Pequeno, sobretudo da Sertã por causa do rio, e dependemos também aqui da Serra. Portanto, isto é um conjunto alargado, num espaço privilegiado, extremamente potenciável, porque temos a Serra da Lousão, temos o Val do Zezé, temos aqui as grandes cidades da cultura, que é Tomar, que é Coimbra, enfim, Abrantes mesmo, e portanto temos aqui de um polo, a Vila Nova de Ourém, Batalha, etc. Mas eu fico por aqui, porque penso já fui um pouco longe demais e não quero levantar também suscetibilidades e penso que é um trabalho para outro momento e para outras soluções. Parece que o nosso tempo está a acabar, mas entretanto eu só queria comentar uma coisa que o Eiros disse que eu acho que é extremamente importante.
e que é outra oportunidade que esta pandemia nos veio trazer. Portanto, todos nós percebemos que os grandes focos da pandemia são as grandes cidades. E, portanto, eu acho que em breve, mesmo com a questão do teletrabalho, etc., em breve vai haver um êxodo completamente diferente do que houve. Vai haver um êxodo das cidades para o campo. E, portanto, eu penso que o futuro e esta oportunidade, enfim, surgida de uma pandemia, vai trazer a estes territórios muita gente e espero que realmente isso seja possível, porque realmente a nossa humanidade cumpre-se muito mais nestas regiões do que em grandes urbes superpovoadas, carregadas, enfim, de tudo aquilo que nós não queremos. Portanto, estou em crer que esta nossa região ainda vai ter ainda vai deixar de ser uma região de densidade baixa para ser, pelo menos, de densidade média. E se aproveitarmos esta oportunidade que a pandemia nos está a dar. Bem, há aqui mais, o tempo já está quase a acabar, mas há aqui mais umas perguntas, por falta de tempo e também porque nem todas são dirigidas aqui ao nosso tema. Eu ia ver se aqui iria buscar aqui. Há aqui uma senhora, Manuela Freire, porque é que a arte, teatro, cinema, etc., não vêm até à periferia fazer chegar algo às nossas comunidades? Já agora, parabéns pela iniciativa, debate ao ar livre. Bem, parabéns, há aqui muitas saudações agradáveis e simpáticas e de aplauso à iniciativa. Luís Figueiredo não é uma pergunta, este senhor já há pouco fez uma pergunta. Um debate muito interessante com um painel de pessoas, mas nós também temos que dizer coisas boas da iniciativa, não é? Portanto, algumas, mas elas ficam registadas. No entanto, um debate muito interessante com um painel de pessoas esclarecidas e onde os aspectos culturais das comunidades saíram a ganhar. Parabéns à Rede Cultura 2027. Bem-aja. Bem, há aqui outras questões que são um pouco redundantes. Isabel Correia, não deveria haver um olhar por parte dos nossos governantes? Ora bem, eu não estou a ler a pergunta completa, dá aqui os parabéns já na Filomena. Nunca desistir, certo, mas no momento muitos estão sem perspectivas, sem poder económico. Presumo que deve se referir aos artistas, não é? E aos criadores em geral. Não deveria haver um outro olhar por parte dos nossos governantes? Luís? Sim, é assim, eu por acaso... Que já falou desse tema logo no início. Eu por acaso falei até com um colega meu que fazia a parte de eventos, de apoio aos eventos de produção, e perguntei como é que estavam as coisas, não é, em termos... E ele diz que tinha um orçamento que eu tinha, está para ir para 10%. Portanto, tudo cancelado, não há perspectivas, começa-se a empurrar tudo para o ano que vem, não é? Ou seja, vemos artistas a cancelar espetáculos para 2021, como se fosse 2021 fosse amanhã, não é? E até lá como é que se vai viver, não é? Eu falei também até com um cantor que conheço e ele estava-me a dizer que vai-se safando, porque tem direitos de autor, porque vai fazendo alguns espetáculos, mas com um terço da plateia. Mas os técnicos é tal coisa, os técnicos a recibos verdes, esse então é dramático a situação, porque esses passaram, não tiveram apoio, não têm apoios, não é? Os empresários em nome individual estão muito vulneráveis e realmente é muito complicado. Mas isto não é só aqui na cultura, nós, por exemplo, vemos os restaurantes, é uma coisa, nós na questão do vinho, nós este ano tivemos um ano até muito bom na empresa onde eu estou, um prémio enorme em França, de um vinho, um prémio mundial, de nível mundial, em cima da pandemia, ou seja, com tudo a fechar, todos os restaurantes fechados, ou seja, todo o mercado português praticamente parou, exceto as vendas no supermercado, e pronto, e como a nossa empresa, muitas empresas produtoras de vinho dependiam muito da restauração, e hoje em dia a restauração e a hotelaria e etc. tem aqui um problema enorme para resolver. Portanto, ou seja, isto é um bocado transversal, é transversal a todos os setores.
Em relação aos vinhos, eu por acaso ontem estava a ouvir uma reportagem na televisão sobre o champanhe. Também é uma desgraça mesmo. E eles diziam que é dos melhores anos de champanhe que eles têm, mas não têm forma de escoar. E depois o problema é este, é que o champanhe ainda se pode beber com alguma idade, mas, por exemplo, hoje as pessoas querem beber o vinho da colheita anterior, ou seja, querem o branco da colheita anterior, querem o rosé da colheita anterior. Portanto, se o vinho não se vende, não é? Porque... Não se vende mais, não é? Não se vende. E depois há aqui sempre um problema na questão do vinho, é que o restaurante não gosta de ter o vinho que está no supermercado. Portanto, o produtor ou está orientado mais para a restauração, ou está orientado mais para o supermercado. Quem está orientado para o supermercado, pronto, menos mal que a situação acabou por não ser tão grave. Quem estava muito vocacionado para a restauração, e sobretudo são os pequenos produtores, que estão mais, os pequenos produtores com menos dimensão, que estão mais orientados para a restauração, estão com grandes dificuldades. Mas enfim, olha, nós temos, no nosso caso, por exemplo, a exportação funcionou bem, está a funcionar bem. Mas enfim, são tempos difíceis e eu acho que ninguém sabe bem o que é que vai acontecer, ninguém tem bem a perspectiva do que é que isto... Porque nós pensávamos que tínhamos atingido o Planalto, não é? E os números continuam iguais ou superiores. Portanto, e não se vê... Pensava-se que o calor também podia amenizar a situação e também não está a acontecer. Enfim, temos que ter esperança e não desistir, não é? E pronto. Há uma pergunta interessante aí. Não consigo ver. Sobre a candidatura de Leiria. Qual é a Ricardo Barata, assim... A candidatura à Cidade Europeia da Cultura, Leiria, não vai retirar mais uma vez a cultura dos pequenos centros para levar a mesma para a capital do distrito? Pronto, eu posso realmente tentar responder a essa pergunta, mas por aquilo que me foi dado a conhecer do que é a Rede Europeia 2027, pelo contrário, aliás, nós estamos aqui hoje na Castanheira de Pera. Portanto, Rede Cultura 2027. Rede Cultura, eu não sei o que é, Rede Europeia. Rede Cultura 2027, desculpa. Precisamente no âmbito dessa Rede Cultura 2027. Portanto, eu penso que, pelo contrário, e fiquei muito surpreendida por haver 10 candidaturas à Capital Europeia da Cultura e realmente, provavelmente, todas essas candidaturas estarão a ter uma dinâmica no terreno como esta, ou não, como esta Rede Cultura 2027 está a ter, porque realmente se levarem a todos os concelhos, 27, salvo erro, não é? 26 concelhos, portanto, esta programação, eu penso que pelo contrário, que estão a aproximar-se dos meios rurais, dos meios menos urbanos, e isso é de louvar. Eu só queria dizer, em relação a isso, que há uma frase que todos vocês conhecem, em relação, portanto, à crise que nós estamos a viver, e que não é novidade para ninguém, ninguém sabe dizer quando é que ela passará. Mas é isso mesmo, nós estamos a ser postos à prova. E como dizia o nosso Camões, a necessidade aguça o engenho. Portanto, há que aguçar o engenho e meter mãos à obra, e não desistir. Portanto, fazer, como diz o povo, das tripas coração, e vamos embora. Bem, já só temos 5 minutos para terminarmos, a não ser que a participação fosse tal que nós abriríamos aqui uma exceção, mas se nestes 5 minutos alguém mais quiser colocar questões da plateia, é bem-vindo, ou bem-vinda. Basta fazer sinal desde que eu veja. Estava a ver se havia para aqui mais perguntas do público que está à distância. Eu gostava de dizer uma coisa, porque ainda temos 5 minutos, então eu gostaria de dizer uma coisa. Já são só 4. Que é de dar os parabéns a esta Rede Cultura 2027 e a todas as outras que surjam para realmente dinamizar a cultura no nosso território. Porque, no fundo, eles estão a concretizar o meu desejo mais íntimo, que era de ver as autarquias, os concelhos, a trabalharem em conjunto, a potenciar os seus recursos, a partilharem os seus recursos, a criarem sinergias. E realmente este exemplo é para seguir, porque não há
outra alternativa. Ou seguimos este exemplo, ou então estamos condenados a morrer. Porque não há forma absolutamente nenhuma de concelhos pequenos como Castanheira de Pera ter uma programação cultural isolada. Aliás, fará sentido isso? Fará sentido isso? Pronto. Luís Oliva, para terminarmos, quer dizer algo mais? Não, eu penso que o básico já foi dito. Eu penso que é fundamental trabalhar em rede, trabalhar em conjunto, aproveitar sinergias, tal como disse, várias pessoas já disseram. Acho que esta iniciativa é realmente uma obra, não é? Conseguir juntar 26 concelhos numa candidatura é um trabalho notável, não é? E que acaba por trazer todo este debate a concelhos e a locais onde normalmente não viria de outra forma, não é? E, portanto, estão-te parabéns por esta iniciativa e esperamos que ganhe, não é? E que seja a capital, que o Leiria seja a capital europeia da cultura, não é? Como é óbvio. Bem, eu por mim, não havendo mais questões, mais intervenções do público, com a concordância da organização, a quem eu agradeço ter sido convidado para esta missão, que não é espinhosa, não é? E até beneficia aqui de um vento assim fresco a esta hora. Portanto, agradeço também à Câmara Municipal de Castanheira de Pera, mais uma vez, ter achado que eu podia dar um modesto contributo para esta iniciativa, tal como para outras, mas temos que acabar, desejando todos, presumo que aí estamos em concordância, que esta rede Cultura 2027 vá em frente, que produza os resultados que estão desenhados para estes 7 anos, não é? E, naturalmente, que depois chegue a bom porto, sem desprimor para as outras, mas isto é mesmo assim. Nós agora estamos a jogar neste campo, não é? E achamos que este é um trabalho, justo e bem, tanto quanto me apercebo também, bastante bem desenhado e equilibrado e contando com os diversos contributos e uma coisa que é importante, trabalhado a partir da base também, não é? Não é uma coisa por decreto, é pensada na primeira hora ou é sugerida por uma pessoa, mas depois envolve uma série de entidades, tanto quanto nos foi contado por o Paulo, e depois deixa a base e vai trabalhando, digamos, em círculos diversos, não é? Fazendo cadeia robusta, curta, mas robusta, para que a cultura realmente seja um meio para responder também a estes novos desafios, a estas crises sucessivas que nos vão atormentando a vida e, naturalmente, às gerações vindouras, que nós também queremos que tenham uma vida, se possível, melhor que a nossa, mais esclarecida, mais culta, com mais ciência, com mais vida, com mais arte e com mais humanidade. Obrigado a todos e boa noite. Sucesso, então, à capital da cultura ou à sua candidatura. Obrigado.